Em uma das nossas aulas, a gente prometeu para você que iríamos diferenciar a quantização uniforme da não uniforme. Então fica comigo até o final desse vídeo, você vai entender bem direitinho sobre isso. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e estamos na série de vídeos sobre conversores analógicos digitais. E a gente está na parte de quantização. A gente está falando um pouquinho sobre as etapas, né, do processo de conversão. E aí, a gente tem etapas específicas e a gente falou. E nessa aula específica, se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir, né, que a gente está aqui na nossa playlist de amplificadores operacionais e também a playlist de conversores. Né? Você vai encontrar essas aulas bem explicadinhas, né? Que a gente tinha a quantização uniforme e não uniforme. Ficamos de fornecer uma aula mais específica para você, mostrando a diferença entre essas duas de fato, mostrando exemplos para você clarear isso na sua cabeça, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes da gente falar isso para você, queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo. Toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? Toda semana a gente posta vídeo novo aqui no canal. Queria te pedir também para você compartilhar esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Né? A gente não está crescendo aqui no YouTube sozinho, conta com a sua colaboração e a gente agradece de coração isso, beleza? Então vamos lá. Tipos de quantização, a gente tem as duas, né? Uniforme e não uniforme, como a gente falou nas aulas passadas. A gente mostrou para você, né? A uniforme, as regiões de quantização, que a gente chamou de faixas ou níveis, elas são uniformes, ou seja, elas têm o mesmo tamanho, tá? Essas faixas são distribuídas de forma igual, tá? O V máximo e o V mínimo ali são divididos igualmente, né, em faixas. Esse intervalo que a gente tem do eixo Y é dividido igualmente em faixas de tamanhos iguais, tá? Então é isso que a gente chama uniforme. E a não uniforme é justamente o contrário, né? As regiões de quantização são não uniformes, ou seja, as faixas têm tamanhos diferentes, tá certo? Essas faixas têm tamanhos diferentes. E a gente vai exemplificar isso aqui para você de forma mais profunda, para você entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, a gente tem nesse primeiro exemplo aqui, olha só, a quantização que a gente chama de uniforme, que é aquele exemplo que a gente vem mostrando para você nas aulas anteriores, né? Pegou essa senoide, transformou isso aqui, né? Aproximou isso aqui através de um sinal discreto, tá certo? Quantizou, ele ficou mais ou menos dessa forma aqui, que está esse sinalzinho em vermelho com valores pré-determinados aí, né? E aqui você tem, ó, essas faixazinhas em amarelo aqui são faixas com o mesmo tamanho. Isso significa dizer que isso aqui é uma quantização uniforme. Eu estou quantizando esse sinal em azul aqui de forma uniforme, tá? Essas faixas, elas possuem o mesmo tamanho dentro desse intervalo do eixo Y aqui que eu estou fazendo a quantização do meu sinal, né? Quais são as características desse tipo de quantização? Ela é mais simples, né? O sinal é particionado de forma igual, uma vez que as faixas possuem o mesmo tamanho, e ele é usado para sinais distribuídos igualmente. É exemplo dessa senoidezinha aqui que a gente está colocando aqui, tá? Exemplo dessa senoide que a gente tem a mesma quantidade de informação por intervalos iguais, ou seja, desse intervalo aqui para esse, informação daqui para essa outra faixa, daqui para essa outra faixa, ou seja, tem a mesma quantidade de informação. Por isso que ele é distribuído de forma uniforme. Essa quantização é uniforme e os tamanhos das faixas são iguais. Tá? De forma bem simples, é você dizer que essas faixas possuem o mesmo tamanho, tá certo? E a não uniforme já é justamente o contrário. Essas faixas não possuem o mesmo tamanho, né? E aí você tem aqui um sinalzinho aqui, ó, que está distribuído dessa forma. Tá? Só que as faixas, elas não possuem agora o mesmo tamanho, tá certo? Então, as faixas possuem tamanhos diferentes. E por que a gente faz dessa forma? Porque tem essa característica, né, de eu fazer. Qual é a motivação de eu fazer uma quantização na uniforme? Apesar dela ser mais complexa, ela deve ser feita adequando as características do sinal. O que é que isso quer dizer? Né? É porque aqui, ó, tem regiões do meu sinal que eu não tenho informação útil, tá? Então, vou ter faixas de diferentes tamanhos, de modo que eu coloque o tamanho de uma determinada faixa, dependendo do intervalo que eu estou colocando, vai depender da utilidade daquela informação para mim, tá? Então, eles são utilizados para sinais com distribuição não uniforme, tais como voz e imagem. Você vai entender bem direitinho quando eu falar da voz aqui, por exemplo, da imagem, né? Vou mostrar um exemplo aqui embaixo para você.
E aí, como eu digo, né, a informação útil está concentrada em um determinado trecho ou em um trecho específico. Quando você está mandando um áudio aqui no WhatsApp, você está falando aqui no WhatsApp e você vai verifica depois no teu WhatsApp, né, como é que é esse sinal que eles colocam lá. Se você ficar calado, ele vai pegar apenas esse trechinho aqui. Quando você começa a falar, aí você tem esse sinalzinho aqui. Parou de falar, essa intensidade diminui e aqui depois aumenta, que é a tua voz, tá? Então, aqui eu tenho que ter uma quantização não uniforme. Por quê? Porque a informação útil para mim está nessa região aqui, ó. Está nessa regiãozinha aqui, tá? E aqui, ó, eu teria um certo tipo de quantização, mas nessa região eu teria outro. Por isso que eu preciso de uma quantização não uniforme, tá? Então, por isso que eu tenho faixas com diferentes tamanhos para esse caso. Então, é justamente o que eu estou dizendo aqui. A informação útil está concentrada em um trecho específico. Nesse caso, estaria nesse trecho aqui e assim por diante. Tá? No caso da imagem, por exemplo, né? Então, imagine que você está num fundo branco, você vai pegar apenas a sua coloração aqui. Você tirou uma foto sua e você quer que esse fundo seja transparente. E aí, para você fazer esse fundo transparente, você tem que remover esse fundo aqui. E vai pegar apenas a tua imagem. Então, você tem que fazer uma quantização não uniforme nesse caso também, porque a informação útil vai estar no contorno aqui, né? Não só no contorno, mas vai estar aqui na tua imagem, de modo que você retire isso aqui, retire esse fundo, né, e coloque ele de forma transparente. A gente tem utilizado muito isso para fazer artes, por exemplo, né, para redes sociais, você verifica muito isso aí. Então você tem, né, justamente uma informação como essa para o exemplo da imagem. A gente utiliza muito isso. Basta você ir aí no seu Instagram, por exemplo, né, e você vai ver determinados anúncios. Quando você faz um banner, por exemplo, de um determinado evento, existe uma arte por trás ali, você coloca a sua imagem naquela arte, né, justamente isso que a gente está falando, tá? Então, a quantização não uniforme é baseada nessa informaçãozinha útil, tá? Então, de forma bem simples, você pode entender dessa forma a diferença entre a quantização não uniforme e a quantização uniforme. Beleza? Então, coloca aqui nos comentários se você já tinha visualizado esse exemplo, se você tinha alguma dúvida. Coloca aqui nos comentários também se você tiver alguma dúvida para a gente poder interagir. Também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Beijo grande, forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos, continuando a nossa série de vídeos sobre conversores. Tchau, tchau.